A nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão. Uma revisão das 3 operações que nós já aprendemos. Nós já aprendemos a adição, a subtração e a multiplicação. Então, vamos fazer uma rápida revisão nos 3 tipos de operação que já aprendemos, para que a gente consiga aprender bem e fixar muitíssimo bem essas 3 operações, antes de passarmos para a 4ª e última operação. Aqui, para iniciarmos, eu trouxe a adição. É a operação matemática mais básica e pode ser feita com qualquer tipo de número. Porém, em um primeiro momento, são usados apenas os números inteiros e maiores que 0. Aqui, nós discutiremos isso. A soma deve ser feita por meio dos valores posicionais dos algarismos de cada número, a começar pelas unidades. Primeiro somamos as unidades, depois as dezenas, em seguida as centenas, e assim prosseguimos até finalizar a adição. O que seria isso na prática? Na prática seria mais ou menos assim, gente. Olha só. Eu tenho essa operação, 127 mais 672. Quando eu digo que na operação de adição, nas contas de mais, eu sempre inicio pela unidade, quer dizer que eu vou sempre começar a somar pelos últimos números. Quando eu tenho esse número no quadro de valores, eu vou ter unidade, eu vou ter dezena e eu vou ter centena. Sempre que eu for fazer uma adição, eu vou começar pelas unidades. Depois que eu somar as unidades, eu somo as dezenas. Depois que eu somar as dezenas, eu somo as centenas. Isso nessa ordem. Seguiríamos assim. 7 mais 2, 9. 2 mais 7, 9 outra vez. 1 mais 6, 7. Significa dizer que 127 mais 672 daria 799. Aqui eu tô com uma folha cheia de adições, todas adições sem reagrupamento, adições simples, que com a ajuda do seu professor, você pode copiá-las no seu caderno e respondê-las, fixando bem essa questão da adição, de como começa e como termina uma operação. Seguindo, vamos agora relembrar a subtração. A subtração é uma entre as 4 operações básicas da matemática, sendo a segunda operação matemática a ser estudada. Ela é a operação inversa da adição, ou seja, ela é o contrário da adição. O resultado de uma subtração entre 2 ou mais números é conhecido como diferença. E os números cuja subtração estamos calculando são, respectivamente, o minuendo e o subtraendo, que são os termos da subtração. Utilizamos a subtração em várias situações que envolvem números. No cotidiano, por exemplo, utilizamos essa operação para calcular a diferença entre idades, valores, quantidades, entre outros. Existem propriedades importantes na subtração, além da existência de um elemento neutro. Olha que na subtração eu trouxe algumas continhas também, algumas operações, para que a gente visse como funciona. Assim como na adição, a gente sempre começa pelas unidades. Sempre começamos a operação da direita para a esquerda, do último número para o primeiro. Vamos resolver essa subtração, para que vocês consigam ver como faremos esse cálculo. Olha só. Primeiro eu tenho 2, vou tirar 1. Se eu tenho 2 e eu tiro 1, eu fico com 1. Então, 2 menos 1, sobra 1. Eu tenho 0. Tiro 0, continuo com 0, porque 0 já não é nada. E se eu não tirei nada de nada, fica com nada. Eu tenho 5, tirando 1, 2, 3, 4. Eu vou tirar 1, tiro esse, sobra 1, 2, 3. Então, eu fiquei com
3. 502 menos 101, me sobra 301. Essa também são várias contas de subtração que você pode praticar com seus professores. Vamos lembrar que na adição eu acrescento, é uma soma, eu vou aumentar o número que tenho. Na subtração é o inverso, é o oposto. Eu tenho um número e dele eu vou retirar outro número, então eu vou ficar com uma quantidade menor. Na subtração eu retiro, na adição eu acrescento. E chegamos na multiplicação, que estamos estudando. A multiplicação é uma dentre as 4 operações básicas da matemática. Conhecemos como multiplicação a soma sucessiva de um número por ele mesmo, como eu já expliquei. 3 vezes 5 é o 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5. Para fazer a representação da multiplicação entre dois números, utilizamos o símbolo X, ou o símbolo que é só um pontinho. O resultado da multiplicação é conhecido como produto. E os números que serão multiplicados são chamados de fatores. Para encontrarmos o resultado da multiplicação, é necessário conhecer a tabuada, como foi mostrada para vocês em outra aula. A tabuada de multiplicação ela é muito importante, é muito bom que você estude, que você aprenda. Grave essa tabuada na sua memória. Aprender a aplicar o algoritmo dessa operação quando é necessário. Você aprende quando você sabe a tabuada. Sempre que alguém te diz 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21, você memorizou a tabuada, você aprendeu, logo você saberá colocar esses valores. E aqui também eu trouxe algumas operações para que vocês consigam resolver. Como todas as outras, começamos sempre da direita para a esquerda. Começamos a multiplicar pela unidade. Então, faremos assim. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 3, veja que o 3 vem depois do 1. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 2, que é a centena, no caso, 2 vezes 2 é 4. 231 vezes 2 daria 462. Hoje, a nossa aula foi uma revisão. Nós revisamos as 3 operações que já aprendemos. A adição, a de somar, a subtração, para diminuir, e a multiplicação, quando eu multiplico os valores numa adição sucessiva, ou seja, aquele mesmo valor várias vezes. Então, vamos praticar agora com essas atividades que eu propus ou com outras que o seu professor de turma lhe traga. Uma boa aula, boa sorte!